Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Graças e louvores te deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. No último vídeo, queridos, vimos que Jacó estava apurado, Jacó estava em uma situação complicada. Ele mesmo diz que seus filhos o colocaram em má situação. E isto é o suficiente. Seus filhos tornaram-no odioso. A sua gente era pouca. Era possível contá-las com facilidade. Contá-la com facilidade. E se o povo daquele país se levantasse contra ele em um assalto, ele e sua família estariam perdidos. Ele e sua família estariam perdidos. E eu falei, queridos, que algo semelhante vivido por Jacó lá em Siquém, Israel anos depois viverá em Babilônia. Por sinal, esta é a grande reflexão que o Salmo 115, o Cântico 115, está fazendo. É uma obra muito bem elaborada, muito bem fundamentada, é profunda, baseia-se nas intervenções de Deus ao longo da sua própria história. Por sinal, queridos, eu falei também sobre a questão da solidariedade e o cativeiro, não esqueçamos isto, o cativeiro também é uma solidariedade. Assim como Remor e Jacó foram solidários em relação aos pecados, aos crimes de seus filhos. Precisamos entender que em Israel e em todas as classes, na classe dos nobres, dos ricos, dos oficiais, em todas as classes, haviam pessoas íntegras, pessoas dignas, pessoas retas, pessoas que temiam a Deus, pessoas que não compactuavam com aquela situação promíscua, que inclusive muitos reis, muitos sacerdotes, muitos ricos, muitos poderosos estavam vivendo em relação a Deus. Mas observe que quem foi ao cativeiro não foram somente aqueles, digamos, que cometiam os pecados, que faziam as arbitrariedades, os reis, que como já vimos em alguns relatos bíblicos, e há muitas dessas passagens, que fizeram o que era mal aos olhos de Javé, aos olhos de Deus. Não foram apenas eles. Pessoas justas, pessoas retas, pessoas íntegras, pessoas tementes a Deus, em um processo de solidariedade, também foram cativas para a Babilônia. Digamos assim, pessoalmente, na sua individualidade, nos seus seis, eram pessoas íntegras, idôneas, mas porque estavam inseridas em um 12, em uma sociedade organizada, em uma nação organizada, elas também tornavam-se solidárias nas ações cometidas por outras pessoas. Por sinal, queridos, é bom vermos um outro detalhe de suma importância. A solidariedade do povo não é simplesmente em relação aos pecados.
As pessoas vão à Babilônia, né, justas e injustas, corretas e incorretas. Não, uma das razões também que os leva à Babilônia é o fato deles servirem um Deus único, embora eles tenham pisado na bola. Embora eles tenham feito coisas horríveis que desagradassem a Deus. Mas Israel era conhecida como a nação monoteísta, a nação que só tinha um Deus, que só servia um Deus, que adorava apenas um Deus, que curvava-se apenas diante de um só Deus. Um Deus, por sinal, que ninguém tinha uma imagem dele. E isto era curioso. Isto era um fator curiosíssimo, porque todas as nações que tinham os seus ídolos, os seus falsos deuses, elas tinham uma imagem daquele ídolo, daquele falso Deus. Israel adorava um Deus que lhe era proibido fazer uma imagem dele. Eles não tinham imagem do seu Deus. Então isso aqui, queridos, é bom que fique claro em nossa mente que uma das razões por que Israel é solidário no cativeiro, ficaram algumas pessoas na terra de Israel, quem o rei Nabucodonosor achou que devia ficar para cuidar de algum campo, alguma coisa, alguma coisinha, digamos assim, o minúsculo, o insignificante, mas uma das razões porque o povo é levado, e pelo que lemos no relato, né? Rei, sua mãe, isso aqui é interessante, queridos, não é simplesmente uma informação que foi colocada aí, não. O rei, a mãe do rei, as suas mulheres, seus oficiais, os ricos, todos foram levados cativos para o Egito. Uma das razões porque, repito-me, não é apenas uma solidariedade nos pecados, nas coisas erradas que cometeram contra Deus, mas é exatamente porque Israel servia um Deus único. Israel professava a fé em um Deus que o mundo desconhecia. Mas eles diziam que conheciam-no muito bem. Era simplesmente o Deus que fez os céus, a terra, o mar. Era o Deus 3 vezes santo. O Deus 3 vezes santo. Então é a partir disso que a gente vai entender no Salmo 115, logo ali no começo, quando o autor vai dizer: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Observe, não é apenas Babilônia que escarnece dos hebreus, que escarnece do povo de Israel. Quem escarnece do povo de Israel também são as outras nações de determinadas formas e por determinadas políticas aliadas à Babilônia. Embora subjugadas ao Império Babilônico, mas aquelas cidades, elas também, por estarem gozando de uma certa familiaridade com Babilônia, porque tinham submetido-se às suas políticas tributaristas, inclusive aos seus pactos de guerra, em uma situação que Babilônia estivesse com um contingente militar insuficiente para lutar. Aquelas outras nações deveriam aliar seus exércitos, quantos Nabucodonosor quisesse chamar, tem um nome que se dá para isso, para combater ao lado deles. Ele poderia chamar e acabou a conversa. Então havia uma política, embora as outras nações fossem submissas ao rei Nabucodonosor. Então aquelas nações também, todas aquelas nações, já tinham ouvido falar desse Israel e desse Deus de Israel. Que era um Deus poderoso, que as pessoas temiam-no, né? Você vai ver que quando o povo de Israel vai avançando para chegar a Jericó, que Josué mandou pessoas lá para espiar a terra, o que é que Raabe fala?
olha, os homens mais fortes, os homens mais valentes estão desmaiando de medo, porque não tem quem resista ao vosso Deus. Então a solidariedade que faz Israel estar no cativeiro não é apenas e simplesmente a solidariedade dos pecados, é a solidariedade de servir este Deus temível, este Deus todo-poderoso, este Deus diante do qual os gigantes tremem. Depois veremos isso com mais, mas é bom que a gente tenha isto, em mente. Assim como Jacó e Remor foram solidários nos pecados dos seus filhos, não é? E por sinal Remor foi solidário de morte. O autor faz questão de dizer que Remor e seu pai, Siquém e seu pai Remor, foram trucidados. O autor faz questão de salientar este detalhe. Então Israel está em Babilônia, vivendo uma solidariedade não somente nos pecados, repito-me, em Babilônia haviam muitas pessoas íntegras, retas, tementes a Deus, que não concordavam com aquele laxismo, com aquele sincretismo que Israel passou a viver. Mas estavam ali por solidariedade, porque faziam parte daquele 12 nacional. Ok, queridos? Mas vamos dar um passo mais além. Vamos em frente. Por que em Babilônia Israel confia no Senhor? Por que em Babilônia Israel confia no Senhor? Porque refletindo o passado, não obstante a terrível situação de seu pai Jacó, Deus não virou-lhe as costas, Deus não o abandonou. Observe o que Israel está refletindo lá em Babilônia. É um sacramento da reconciliação, eu chego a dizer que são as bases do sacramento da reconciliação de forma muito profunda, de forma muito bíblica. Eles estão tomando consciência, queridos, se eu vou confessar, sem saber o que é o sacramento da confissão, da reconciliação, o sacramento da penitência, o sacramento que me reabilita com Deus, e eu não tenho contrição, e eu não faço um exame de consciência, e eu não sinto a dor do meu pecado, e eu não tomo consciência que eu entristeci a Deus. Deus disse para eu ir por aqui, e eu fui por aqui. Ele disse para eu avançar e eu voltei. Então, o Salmo 115 é esta tomada de consciência, eles estão olhando para a sua história, e eles viram que, embora Jacó estivesse e fosse solidário naquela barbárie cometida pelos seus filhos, uma vingança desproporcional, uma punição desproporcional ao crime que Siquém tinha feito, o rapto e o estupro da sua irmã. Não foi apenas Siquém que eles se vingaram, mas mataram o pai de Siquém, todos os homens da cidade, e depois o restante dos filhos de Jacó assaltaram a cidade, levaram mulheres, crianças, despojaram, fizeram uma festa. Então, não obstante Jacó, como chefe daquela família, estivesse envolvido naquele pecado por solidariedade, por ser o patriarca daquela família, todavia Israel medita em Babilônia, Deus não o abandonou, Deus não virou-lhe as costas. Veremos isso, queridos, em Gênesis no capítulo 35. Mas antes de vermos isso, antes do texto bíblico, ou junto com o texto bíblico, Gênesis 35 primeiro, vamos ao número 1 do Catecismo da Igreja Católica. Vejamos o número 1 do Catecismo da Igreja Católica. Isto, queridos, é de fundamental importância. Sabe por quê? Porque é o ensinamento da Igreja à luz das Sagradas Escrituras. É a Igreja ensinando.
Quando, em que época aconteceu este episódio com Jacó? Em que época acontece o cativeiro babilônico? Muitos e muitos anos depois, 500 anos depois, vai aparecer Jesus Cristo. Ele funda a sua igreja, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí a igreja vai desenvolver os seus ensinamentos, vai formular a sua doutrina. Com base nos ensinamentos de Jesus, com base nos ensinamentos apostólicos, com base nos ensinamentos dos padres apostólicos, ok? Então a gente precisa observar, por isso disse, a gente precisa ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, à luz do novo Adão, à luz da nova Eva. Os 12 patriarcas precisam ser vistos à luz dos 12 apóstolos. Existe um paralelismo este, que São Paulo, por exemplo, na questão do segundo Adão, Jesus Cristo, lá em Romanos, no capítulo 5, leia lá depois, ele traça este paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Assim como fomos solidários com o primeiro Adão, também somos solidários com o segundo Adão, Jesus Cristo, que redime-nos da desobediência, da solidariedade na desobediência do primeiro Adão. E São Justino, lá pelo ano 160, ele traça o paralelismo entre a primeira Eva e a nova Eva em cima daquilo que São Paulo havia traçado, do mesmo paralelismo que São Paulo havia traçado em cima do primeiro e do segundo Adão. Ele vai dizer que Eva, lá, a esposa de Adão, ela é recapitulada pela segunda Eva, Maria Santíssima. Irineu de Leão, lá pelo ano 200, ele vai traçar o mesmo paralelo, crescendo, aumentando uma coisa a mais. Aí o aprofundamento teológico vai aumentando, vai ganhando pernas, vai ganhando consistência. Mas esse ensinamento da igreja é em cima da história de Israel. Se em Babilônia Israel está recapitulando a sua história a partir de Jacó, a partir daquele que Israel ganha o seu nome de Israel, não te chamarás mais Jacó, de hora em diante serás chamado Israel, porque de ti nascerá um grande povo, nações e reis sairão de ti. A igreja não está fazendo algo diferente. A igreja está olhando para o patrimônio de fé do Antigo Testamento e então está elaborando está formulando o seu ensinamento. A igreja é mãe e mestra, é educadora. Precisamos olhar para este lado da igreja. Leia completo depois o número 1, mas o que você vai ler é isto. Desde sempre e em todo lugar, Deus está perto do homem. Desde sempre e em todo lugar, Deus está perto do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. É o que Israel, a igreja formula o seu ensinamento em cima de toda esta história. E esta não é a primeira vez que Deus está perto do homem. Israel refletiu que apesar da situação que Jacó estava envolvido, Deus não o abandonou, Deus não o desprezou. Como Deus não desprezou Adão quando cometeu o seu pecado, quando desobedeceu a Deus. Deus providenciou-lhe os meios, os recursos para que ele fosse reabilitado diante do próprio Deus. Deus providenciou o mesmo, e na Lumen Gentium, Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, ou seja, de ontem, Concílio Vaticano II foi ontem, observe o que é a igreja. A igreja ela tem uma linha. A igreja tem uma linha, tem uma caminhada reta, e ela só vai confirmando aquilo que a igreja tem nota de rodapé e ela não abre mão dos conhecimentos precedentes, das formulações precedentes.
cada nova formulação, não sei se esta seria a expressão correta, mas a cada pronunciamento, quando escutamos o Papa, por exemplo, fazer um pronunciamento ex cátedra, em relação à fé e à moral, o seu pronunciamento está de acordo com os pronunciamentos precedentes. Então, a Lumen Gentium, a Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, repito-me, do qual somos contemporâneos, ele vai dizer para nós, o Eterno Pai decidiu elevar os homens à participação da sua vida divina e não os abandonou quando pecaram em Adão. Observe, quando pecaram em Adão, a solidariedade do pecado. Olha aqui a igreja, querido irmão católico, querida irmã católica, observemos o ensinamento da nossa igreja. Não saia da igreja depois dizendo que não aprendeu nada, que não soube nada. Esses ensinamentos estão disponíveis para todos nós que queremos saber, queremos conhecer. A Igreja Católica, ela não pega a Bíblia e prega de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é dessa forma, queridos. Então observemos o que a igreja ensina com solidez, com sobriedade, com elegância. Queridos, o ensinamento da igreja é profundo, é uma mãe que talvez coloca o filho aqui em cima da coxa, assim, põe a mão sobre os ombros e começa a dizer, meu filho, é assim, e passa a mão na cabeça, é deste jeito, e vai levando, olha para mim, filhinho, olhe para mim, mamãe está falando com você. O que estou falando de solidariedade? E não os abandonou quando pecaram em Adão. Antes, proporcionou-lhes os auxílios necessários para se salvar. Isso é o ensinamento da igreja. É exatamente o ensinamento da igreja, passa por essa história tão longa, tão linda, tão bonita, e é à luz deste ensinamento que você, meu irmão, vai compreender estas belíssimas histórias do Antigo Testamento, que muito tem a dizer para todos nós, que muito nos fortalecem, que fazem a gente derramar lágrimas dos olhos, fazem a gente entrar em nós e refletir, meu Deus, eu estou sendo esse Siquém, eu estou sendo esses filhos de Jacó, eu estou sendo esse Jacó que enganou o irmão, eu estou sendo esse Jacó que enganou. Queridos, a Bíblia, por sinal, uma coisa quero falar para vocês, não sou coach, queridos. Não sou coach e não sou palestrante de teoria. Eu gosto de falar aqui, eu gosto de falar coisas práticas. Falo da minha vida, eu gosto de falar de coisas concretas. Por isso que a Bíblia é um livro atual. Esta história de Jacó que aconteceu lá, não sei quando, desculpe a expressão não sei quando, muito distante de nós, ela é uma história atual. A Bíblia continua sendo esta palavra atual de Deus para nós, porque é a nossa história, nós entramos na situação. Quantas arcas você, eu, nós já fizemos para salvar o nosso filhinho, que estava prestes a morrer, ameaçado de morte. Quantas arcas, como a mãe de Moisés preparou aquela arca, calafetou, ajeitou para proteger o seu filho, não queria que seu filho morresse. Quantas e quantas mães, quantos pais tiveram que dar um adeus precoce para o seu filhinho? Quantos de nós não quisemos ouvir as pregações de Noé, que estava dizendo, olha, vai vir um dilúvio, Deus está falando, e vai morrer tudo, vai destruir tudo. Quantas vezes nós não queremos entrar na arca? A arca está aí de portas abertas para que a gente entre na arca, mas a gente recusa-se a entrar.
Josué, ser forte e corajoso, não pasme nem te espante, Deus é contigo, aonde quer que tu fores. Quantos de nós estamos vivendo esta situação de pânico, de terror, de medo? A situação vivida por Jacó que estou falando, estamos dentro do contexto? Quantos de nós, queridos, estamos vivendo? Então a Bíblia é esta história da realidade, é a história da concreticidade, da veracidade dos fatos, do que não apenas aconteceu lá. Acontece hoje. Por isso a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada aguda de 2 gumes. Deus não abandona o homem. Ele chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. E é exatamente o que Deus fez com Jacó. E mais uma vez fará. Observe a confiança de Israel em Deus. A confiança de Israel em Deus passa pela história de Jacó. E vamos ver agora à luz da Bíblia este texto. No meio daquela situação tão difícil que Jacó estava vivendo, Deus aparece, fala com ele, e observe o que é que Deus vai dizer, Gênesis 35, o primeiro. Deus disse a Jacó: anda, levante-se, suba a Betel e vá morar aí. E aí construa um altar ao Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Anda, Deus disse a Jacó: anda, levanta-te, sobe a Betel e vá morar aí. E aí construa um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia, quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Isso aqui é sério, queridos. O nosso tempo está esgotando, mas voltarei com esta reflexão no próximo vídeo. Voltarei com esta reflexão. Anda, levanta-te. Isso aqui é pedagógico, queridos. Anda, anda. Maria saiu apressadamente. Maria, anda, anda, levanta-te. Deus está dizendo, não é amanhã, não é depois, é agora. Anda, levanta-te. Sobe, levanta-te. Sobe a Betel. Vá morar em Betel. Estabeleça-se em Betel. Para em Betel. Isso aqui é tremendo, queridos. É o que Deus está dizendo para mim, para você, no meio deste caos que estamos vivendo hoje. Anda, anda, é agora, levanta-te, levanta-te. Sobe, sobe a Betel. Não esqueça que Betel é a casa de Deus. Betel é a porta do céu. Jacó, quando estava fugindo do seu irmão Esaú, ele dormiu naquele local e ele descreveu aquele lugar como um lugar tremendo, porque ali Deus fez uma grande promessa para ele. A promessa feita a Abraão, Deus ratificou a Jacó quando ele estava fugindo, e ao acordar-se daquele sonho, que ele viu aquela grande escada que ligava a terra, o céu, anjos subiam e desciam, e lá no topo daquela escada Deus falou com ele fazendo promessas. Ao acordar, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, fez ali uma estela, uma coluna, derramou azeite sobre ela e disse: ali será, depois faremos isso. É a minha prolixão que é para isso. Atropelando tudo. Então Jacó descreveu aquele lugar. Este lugar é terrível. Este lugar não é outro senão a casa de Deus. É a porta do céu. É a porta do céu. Queridos irmãos e queridas irmãs, Deus está falando conosco. Anda, levanta-te, sobe a Betel, para aí. Estabelece-te aí, detente aí. E aí ergue um altar ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú. Deus está dizendo hoje para mim e para você: levanta-te, levanta-te. Anda urgentemente.
Agora, levanta-te, sobe, sai dessa tua prostração. Sai dessa tua prostração, levanta a tua cabeça. Mostra que tu és meu servo, mostra que tu és minha serva, mostra que eu te comprei com o sangue de Jesus Cristo. O meu filho amado que eu dei para te salvar. O que eu tinha de melhor eu te dei, eu dei por causa de ti, dei para todos sim. Mas eu não dei simplesmente para esse 12, de forma genérica, de forma coletiva. Eu dei o meu filho amado para esses 6, para esse indivíduo que é você, Eu quero você de cabeça erguida. Eu quero que você levante-se, eu quero que você suba a Betel. Receba esta palavra de Deus na sua vida e eu quero receber esta palavra de Deus na minha vida hoje. Porque é uma palavra determinante do céu para nós. É uma palavra determinante do céu para nós. Mesmo que tenhamos pecado, mesmo que tenhamos caído, mesmo que tenhamos cometido a pior situação e estejamos, desculpe-me o termo, numa sinuca de bico que não tem saída. Tem saída sim. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E por isso Ele está dizendo para mim, para você, anda, levanta-te e sobe a Betel, porque em Betel tem solução, em Betel tem cura, em Betel tem libertação, em Betel tem eu que sou capaz de fazer grandes coisas. Desça sobre todos nós, pela intercessão de Maria Santíssima, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém.